Pessoal, aqui é Dorothy, professora de matemática de vocês, do primeiro ano do ensino médio. E antes da gente fazer a correção do PET da primeira semana, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esses itens que estão aí na tela. Notação científica, potência de 10 e ordem de grandeza. Então vamos lá? Primeira coisa, potência de 10. O que é potência de 10? Nada mais é do que operarmos com uma potência de base 10. Então, todas aquelas operações, todas aquelas regras que a gente tinha para operar com potência são as regras e as operações que vamos usar para a potência de 10. Então, lá, o que a gente não pode esquecer, então? Vamos dar uma recordada na parte de potência. Qualquer número elevado a zero é 1. Sempre, sempre, eternamente, amém. 1.399.512.000 elevado a zero é 1. Qualquer número, qualquer. 0,000162432 elevado a zero é 1. Não interessa. Da mesma forma que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Porque o que é a potência? Vamos recordar. A potência é quando eu tenho vários fatores, que é o nome dos pedacinhos da conta de vezes da multiplicação. Quando eu tenho vários fatores iguais, então eu coloco uma vez o fator e conto quantas vezes ele aparece, e essa quantidade de vezes que ele aparece eu coloco como expoente. Então, se um número está elevado a 1, é porque ele aparece uma única vez, então ele é ele mesmo. Outra coisa muito importante que a gente não pode nunca esquecer é o expoente negativo. O que é expoente negativo? Expoente negativo, eu estou falando que eu estou mexendo com o inverso daquele número. Então, o expoente negativo, para ele se tornar positivo, é só eu inverter a base. Então, se eu tinha lá 2/3 elevado a menos 1, vai ser 3/2 elevado a 1. Né? Eu vou manter, é só inverter o número. Dentre as operações, né, as regras das operações, se eu estou multiplicando potências de mesma base, eu somos expoentes. Se eu estou dividindo potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Se eu estiver fazendo potência de potência, então, no exemplo aí, 3 elevado ao quadrado, e tudo isso elevado ao quadrado, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Se eu tiver também um produto e todo produto estiver elevado a uma potência, então quer dizer que cada fator está elevado à mesma potência. Olha o exemplo aí. Se eu tiver 4 vezes 2 elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Da mesma forma, se eu tiver uma fração, uma divisão toda elevada à potência. Então, é a mesma coisa que eu elevar o numerador e o denominador a essa mesma potência. Isto posto, vamos então dar continuidade. Considerando, né, o nosso sistema de numeração é decimal. Então, quer dizer o quê? Nós operamos com base 10. Né? O nome já fala, já nos alerta para isso. Nós temos um sistema de numeração posicional com base 10. Então, olha aí esse quadro. É bem fácil a gente perceber que o expoente ele vai determinar as casas decimais, né? Ele vai nos ajudar com as casas decimais. Então, expoente positivo são casas decimais a serem acrescentadas no número. Expoente negativo são casas decimais a serem retiradas do número. Isso quando ele está sendo multiplicado por uma potência de 10. Então, aqui um exemplo. 35 mil, milhão, bilhão, 35 trilhões. Então, em vez de eu escrever tudo isso que eu vou me perder com essa quantidade de zero, eu posso escrever
usando a potência de 10. Eu escrevo 35 vezes, quando eu pus só 35, quantas casas decimais eu comi aí? Eu tirei 12 casas. Então, eu vou multiplicar o 35 por 10 elevado a 12. Então, eu coloquei aí a quantidade de zero que eu tirei do número. Então, para compensar essa retirada, eu multiplico por uma potência de 10 positiva, com expoente positivo. Ou se eu diminuir, eu tenho um número muito pequeno, 0,0000016. Bom, aí eu vou contar quantas casas decimais eu aumentei esse número. Eu tenho lá no final 16, mais 16 vezes 10 elevado a quanto? Como eu aumentei o número, eu andei com a vírgula para a direita, eu vou contar quantas casas. Nesse exemplo aí, eu andei 20 casas. Então, eu vou pôr que esse número é igual a 16 vezes 10 a menos 20. O expoente negativo é quantas casas decimais eu movi. Quantas casas decimais eu aumentei esse número aí para mim trabalhar. É muito mais fácil trabalhar com 16 vezes 10 a menos 20 do que trabalhar com esse número que, sinceramente, eu nem sei ler, tá? Então, as operações com potências de 10. As regras são as regras da potência, é igual a gente sempre operou. Então, olha esse exemplo. Eu tenho aí, ó, 160 trilhões vezes 0,000005. Então, para ficar mais fácil, uma calculadora comum nem cabe tudo isso aí. Essa quantidade de zero, um número desse tamanho. Então, para ficar mais fácil, eu passo esses números para a potência de 10. Então, no caso, eu peguei 16. Quantos zeros eu comi? Por quantas vezes eu tenho que multiplicar esse 16 para chegar nesse número? Eu tenho que multiplicar por 10, né? 10 elevado a décima, porque eu comi 10 casas. O outro número, o menorzinho aí. Então, eu vou multiplicar 5. Quantas casas eu aumentei nesse número? Vou contar. 9 casas. Então, vou multiplicar por 5 vezes 10 a menos 9. O que eu vou fazer? O 16 e o 5 são os coeficientes desse número. Eu vou multiplicar o 16 por 5 e as potências de 10 eu vou multiplicar. Potências de mesma base. Conservo a base, somo os expoentes. Quando eu faço 16 vezes 5, eu acho 80. 10 a décima vezes 10 a menos 9, 10 menos 9, 1. Então, fica 80 vezes 10, eu encontrei 800. Se eu quisesse fazer isso numa calculadora comum, com que só cabe 8 dígitos, eu não conseguiria. Mas, transformando em potência de 10, aí fica de boa. Outro exemplo, se eu tivesse essa divisão aí, essa expressãozinha, passando esses 16 bilhões dividido por 20 milhões vezes 0,00004. Então, eu passando para a potência de 10, eu vou ter aí 16 vezes 10 a nona, 2 vezes 10 a sétima, 4 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes 10 a sétima pelo 4 vezes 10 a menos 5. Vou achar lá 8. 7 menos 5, 2. Aí eu vou fazer a divisão. 16 dividido por 8, 2. 10 a nona dividido por 10 ao quadrado, 9 menos 2, 7. Achei 2 a sétima. Facilita. Ela serve para facilitar, né? Então, a gente pode observar que quando a gente tem número muito grande ou muito pequeno, a potência de 10, ela vem nos ajudar a fazer os cálculos.
ela é uma aliada, ela não é inimiga, tá? Mas tem aquele negócio, para que todo mundo utilize ela da mesma forma, para expressar as quantias da mesma forma, a gente vai ver que tem uma forma mais padronizada. A palavra correta é isso, padronizar. Para a gente padronizar as coisas, nós vamos ter uma forma de apresentar isso. Então, essa forma é a notação científica. Escrever um número em notação científica nada mais é do que escrever esse número em potência de 10. Só que eu não posso colocar o coeficiente de qualquer forma. Então, para a gente escrever um número em notação científica, esse número só pode ter unidade e essa unidade diferente de zero. Trocando em miúdos, só pode ter um número antes da vírgula e esse número antes da vírgula não pode ser zero. No fundo, é isso aí. Então, eu sempre vou olhar da esquerda para a direita. O primeiro número diferente de zero vai ser o que está antes da vírgula. O resto vai ficar para depois da vírgula. E vou multiplicar pela potência de 10, que não altere o número, que eu alterei, né? Então, aí, nesse exemplo, primeiro número da esquerda para a direita, 9. Então, o 7 vai ficar depois da vírgula. 9,7. Quantas casas eu tirei? 3, 6, 9, 12 casas. A minha vírgula do 12 casas, ela estava depois do último zero. Se não tem vírgula, porque estava lá depois do último. Então, esse número ficou 9,7 vezes 10 a 12, em notação científica. Esse outro número é a constante eletrostática, desculpe, é a carga elementar. 0,0. Primeiro número diferente de zero, olhando da esquerda para a direita, é 1. Então, esse número vai ser 1,6. Quantas casas eu andei? Da onde a vírgula está até o espaço entre 1 e 6 tem 19. Então, eu tirei 19. Eu tenho que dividir por 10 elevado a 19. Então, 10 elevado a menos 19. Outra coisa que é matéria desse tópico, eu não vi no PET, mas convém a gente ver, porque consta do programa, é ordem de grandeza, né? Então, nas ciências a gente mexe com números muito grandes, às vezes muito pequenos. Então, às vezes aquele valorzinho do número não quer dizer nada perto da ordem de grandeza dele, né? Então, quando você fala lá da distância da Terra ao Sol, né? 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Não vai fazer muita diferença. O que eu quero saber é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é como se fosse assim, mais ou menos a dimensão da coisa, né? O tão grande ou tão pequeno que ele é. Então, ordem de grandeza vai ser a potência de 10 mais próxima do número, a potência de 10 que mais se aproxima do que nós temos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que a ordem de grandeza é a potência de 10 da notação, do número em notação científica. Por quê? Porque a gente vai ter que ver esse número. Se esse número estiver mais perto de zero do que 10, vai ser a potência de 10 da notação científica. Se esse número for 5 ou maior que 5, então a gente vai somar mais 1 naquela potência de 10, porque esse número está mais perto de 10 do que de 0. Então, tem dois exemplos aí. 4,9 vezes 10 a nona. 4,9 é menor do que 5. Então, a ordem de grandeza permanece o 10 a nona. Agora, o outro exemplo. 5,8 vezes 10 a menos 8. Bom, 5,8 é maior que 5. Se é maior que 5, maior ou igual a 5, eu somo mais 1. Menos 8 mais 1, menos 8 do expoente mais 1, menos 7. Então, a ordem de grandeza é 10 a menos 7.
Isso posto, podemos fazer a correção da primeira PET. Então, tem uma chargezinha, né? Em tempos de coronavírus, aí tá aparecendo o desenho igual no PET, e ele vem com duas perguntas. Dê a sua opinião sobre a charge. Bom, isso é pessoal, gente. A opinião é a sua opinião. Ele foi bem claro. Para mim, a charge demonstra que nem mesmo o celular já está aguentando tanta informação sobre esse assunto que parece que não se fala em outra coisa. Na letra B, você acredita em todas as informações que chegam ao seu celular sobre o coronavírus? Justifique a sua resposta. Claro que não, né, gente? Porque é muita bobagem junto, é muita coisa. Parece que estão querendo causar pânico, tumulto, tem circulando coisa demais que nem sempre reflete a realidade, né? Então, a gente tem aí, parece que a mídia quer ibope e o que gera ibope é desgraça e não coisas boas. Vamos lá, atividade 2. Uma das informações, entre tantas que circulam, foi: o coronavírus é bastante grande, diâmetro cerca de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-la na vida normal. Não são necessárias máscaras especiais. Aí ele te dá também 3 perguntinhas. O que é nanômetro? Nano, a gente já viu até em aula no início do ano, nano é o prefixo. Então, tem os prefixos do metro lá, tem os múltiplos e os submúltiplos. Nos submúltiplos, vocês aprendem desde pequenininho lá, decímetro, centímetro, milímetro. Então, decímetro vezes 10 a menos 1, centímetro vezes 10 a menos 2, milímetro vezes 10 a menos 3, né? Agora, existe o micro, que é a letrinha grega mu, que parece um uzinho com uma perna mais comprida, que é 10 a menos 6. Tem o nano, que equivale a 10 a menos 9. Então, o nanômetro é representado por N, M, nanômetro, N de nano, M de metro, é o submúltiplo do metro, que é a bilionésima parte do metro, então é 10 a menos 9 metros. Quando você lê a palavra nanômetro, ele te dá a ideia de alguma coisa muito pequena, inclusive imperceptível até para microscópicos convencionais. Depois, transforme o tamanho do coronavírus para a potência de base 10. Então, 400 vezes 10 a menos 9 metros. Eu poderia deixar essa resposta, porque ele não pediu para você colocar em notação científica, mas eu posso colocar em notação científica. Então, seria 4 vezes 10 a menos 7 a 5 vezes 10 a menos 7 metros. Então, é isso, minha gente. Essa foi a correção da primeira semana. Aguardem que já já chega a correção da segunda semana. Até mais para vocês.